Oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo e a gente está aqui com o nosso podcast Inspira Mulher. Eu tô aqui metido no meio delas, recebendo elas para a gente falar nessa nova temporada desse podcast. Primeiro deixa eu dar um oi para a Branca. Branca empresária, muita gente já conhece a Branca das entidades, uma empresária super forte, dedicada a tudo que faz. Branca, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marielle, a Lid, por aceitarem estar aqui conosco. E estamos aí numa nova temporada dos podcasts do Inspira Mulher, que vai acontecer a próxima edição em março. Olha aí, que legal. A gente está recebendo também a Lidiane aqui. A Lidiane, tua profissão é bancária, né? Bancária. Isso, tudo bem? Tudo bem, você? Obrigada pelo convite de estar aqui. Sim, eu já atuo na profissão há mais de 20 anos. Então, acredito que eu vou colaborar muito com esse bate-papo aí. E a Marielle, eu acertei o teu sobrenome de primeira, né? Muskoff. Isso mesmo. Acertei, né? Acertou, Marcelo. Olha aí, que legal. Você é gestora, né? Gestora numa das gestoras do Sebrae, né? Que tem também expertise nesse processo, né? De trabalhar com as mulheres e despertar o que há de melhor nelas, né? É, isso mesmo. Então, que legal que a gente está aqui podendo compartilhar um pouquinho mais das experiências. Eu sou gestora, então, do Sebrae Delas, que é um dos programas de empreendedorismo feminino que o Sebrae vem atuando. E a gente estava aqui, antes da abertura do nosso podcast, fazendo um briefing aqui, já soltando as ideias e falando muito dessa questão do posicionamento da mulher no mercado, né, Branca? Que a mulher, ela tem, eu considero, e assim, eu não gosto de falar nada em tom de sexismo, né? Porque quando a gente comete esse erro, nós estamos sempre pendendo a balança para algum lado, né? E é um erro que todo mundo comete, porque nós temos mulheres fantásticas fazendo coisas fantásticas, homens fantásticos fazendo coisas fantásticas. Mas a mulher, ela sempre tem, a impressão de que dá é que ela sempre precisa provar algo, né? Porque inevitavelmente a gente vive num universo machista. Essa é uma verdade. Então, justamente o Inspira nasceu para isso. Não promovendo o separativismo, né? Mas sim dar a oportunidade para a mulher buscar crescer mais. Porque a gente vive, como você mesmo falou, a gente já evoluiu e muito se compararmos à época das nossas avós, né? Mas a mulher veio para o mercado de trabalho, só que veio muito depois do homem. Porque culturalmente a gente sempre aprendeu que é o homem que faz negócios, é o homem que abre uma empresa, e a função da mulher sempre foi mais na retaguarda, cuidar da família, dos filhos, ficar em casa. Então a gente, com o próprio Inspira e a bandeira que a gente defende é justamente isso, é reforçar, ajudar a mulher que está começando a empreender, aquela que já está empreendendo, a se posicionar. Porque até falávamos antes, nós aprendemos que o homem está à frente dos investimentos, à frente dos negócios, e muitas vezes a gente perde oportunidade justamente porque a gente tem essa crença limitante ainda. E não, a gente pode. Vamos encontrar barreiras? Com certeza vamos, mas as mulheres que não focam tanto nisso e não valorizam tanto quando a gente recebe uma, como é que eu posso dizer, me ajudem aí, uma discriminação, algo nesse sentido, conseguem avançar e conseguem chegar a posições que outras mulheres que talvez não tenham essa segurança não conseguem, né? Eu fui criado num ambiente um pouco diferente desse, né? A minha mãe e meu pai sempre tendo basicamente o mesmo espaço, né? De uma vida difícil, né? Nos idos lá dos anos 70, 60, 70, 80. E eu fui criado num perfil um pouco diferente, né? Então, sempre fui criado muito próximo de mulheres muito fortes, né? Que tomavam decisões, que abraçavam os projetos, as ideias. Então, o meu universo talvez tenha sido um pouco diferente nesse sentido. Uma porcentagem pequena, no caso. Pequena. É uma realidade que não... Mas, culturalmente, a minha percepção, essas coisas vêm mudando, sabe, Branca? Vem muito, nossa. Não precisamos ir muito longe. 50 anos atrás, meio século... Que mulher que estava à frente de negócios, que conseguia sair de casa, né, para focar na profissão. E a profissão de bancário também era uma profissão masculinizada, né? Exatamente. Então, ficou durante muitos anos, inclusive hoje ainda existem nas plataformas, a grande quantidade de colaboradores é do sexo masculino, mas a gente vem ganhando espaço nisso, Marcelo. Então, hoje já existem muitos cargos de lideranças, cargos executivos, presidentes, né, femininas. Então, é bem importante
que a gente está conseguindo alcançar os nossos lugares de destaque. Porém, existe o outro lado da mulher que nem sempre ela também tem disposição para crescer. A gente fala muito daquele conceito, né, de teto de vidro. A mulher cresce, 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 mas tem um momento onde acaba estabilizando a carreira dela, enfim, porque ela precisa realizar outros sonhos e não está mais voltado para a carreira profissional. Então, tem um momento onde ela pede um stand-by da profissão para poder cuidar da casa, para poder gerar os filhos. Então, isso acaba descolando um pouquinho do mundo masculino, onde não tem aquele compromisso de chegar em casa, fazer... Claro que os homens hoje colaboram muito na criação dos filhos, e eu não posso me queixar disso, né? Então, não. Mas aí que tá, a mulher foi pro ambiente de trabalho, pro mundo dos negócios, mas ela continua sendo mãe, continua sendo a mulher do lar, e por mais que o homem auxilie, nunca vai tomar o lugar da mãe. Esse lugar é nosso, né? Exatamente. Então, assim, ela não é porque ela foi discriminada ou rebaixada ou tem menos capacidade técnica do que o homem. É porque realmente ela quer viver esse lado da mulher, dona de casa, mãe que prepara um jantar para a família, que recebe a família, né, recebe a família, os avós, os primos na casa dela com uma refeição gostosa, com uma mesa posta bonita, para poder agradar quem está ao redor. Isso é da essência feminina. Exato. Mas na minha casa, né, quem cozinha sou eu. Na minha casa, eu não sei nem o que está faltando na despensa, porque quem faz até supermercado é o meu marido. Então, em casa também muda muito, né? Não somos a referência. Então, mas não está errado fazer isso, é isso que a gente quer dizer, né? Isso, mas nós somos privilegiadas. Sim, a real não é essa. E eu vejo isso lá no mundo dos negócios, porque existem sim muitas mulheres à frente das produções, sendo muito boas naquilo que fazem, mas elas deixam a gestão do seu negócio, do seu sonho para o marido, que muitas vezes larga a profissão que tem para ir fazer gestão do negócio da esposa. Então, aí o que acontece? Ela acaba voltando só para a produção, aí o marido acredita que está sobrecarregado das atividades da empresa, e é ela quem fica ali naquele momento, naquela linha tênue ali, que ela não consegue ter mais voz dentro da empresa, porque ela está sobrecarregada com a produção, ela que leva a criança para a escola, ela que pega as crianças, e então isso acaba que dá uma dificultada no próprio sonho dela, porque acaba não dando continuidade do jeito que ela queria, e o negócio acaba indo por outro lado, tomando outro viés. E vocês as três têm, são cases de sucesso em áreas diferentes, né? E falando um pouquinho mais da parte técnica, como o Sebrae, Mari, tem dado esse apoio para essas mulheres que querem empreender, que querem fazer coisas diferentes, querem transformar o seu ambiente? Como é que o Sebrae se encaixa nesse processo? Sim. Então, complementando o que a Lídia e a Branca trouxeram, o Sebrae delas, então hoje dentro do Sebrae a gente tem um programa que olha especificamente para as mulheres. E esse programa a gente tem desde 2019. E olhando a nossa linha, ela vem crescendo muito o acesso ao Sebrae às mulheres e também a questão da procura. As mulheres, elas entenderam que elas estão talvez no seu melhor momento de se desenvolver. E é isso que o Sebrae vem para ser essa mão amiga para essas mulheres, porque elas precisam de ajuda, de orientação. E quando a gente está falando de negócios, a gente está falando da mulher, a gente está falando de um sonho que ela tem. Então, quando ela bate na nossa porta, quando ela diz assim que ela quer empreender, ela traz o sonho, muitas vezes, da vida dela. E é isso que a gente busca, olhar para essas mulheres e entender o que ela está precisando, se é uma orientação no seu negócio, se é trabalhar algumas... a gente tem muito, além da parte técnica, mas também trabalhar a parte emocional. Então, desenvolver o eu como pessoa, o eu nas minhas competências que eu tenho. Então, é isso que o Sebrae vem trabalhando com essas mulheres, para ajudar a inclusão dela dentro do mercado, dentro da sua atividade ou
não só no negócio, mas às vezes ela uma intraempreendedora, ela se desenvolver dentro da atividade ocupacional que ela está tendo. Então essas são as principais vontades que a gente tem enquanto Sebrae de ajudar as mulheres a que elas busquem o seu espaço. Então, como a Branca comentou, a gente não vem com movimentos, mas a gente vem fortalecendo o que a mulher tem de bom. Ou ela seja dentro da sua casa, porque não é você só empreender, às vezes você administrar toda a casa, como a Lídia estava comentando, é o almoço, é a janta, é o mercado, isso também às vezes se torna um negócio, e a gente precisa respeitar o que a mulher quer fazer. Se ela escolheu cuidar da casa, vamos ajudar ela a fazer isso, mas se ela tem um sonho de ter um negócio, é isso que a gente vai ajudar ela a fazer também com o Sebrae. E bem importante, pegando um gancho da Marielle, Barela, a importância, como você falou, de cuidar dela. Eu sempre falo, eu tenho uma palestra que é empreendedorismo com DNA, que fala justamente disso. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, se a mulher quer empreender, primeiro ela tem que estar preparada, ela precisa se preparar o psicológico, né? Porque é justamente isso que comentávamos lá no início, a gente vem de uma cultura que a gente não é capaz e a gente vai encontrar pessoas no caminho dizendo que você não é capaz. Sim, eu encontrei muitas pessoas no caminho dizendo que eu não era capaz, que eu não ia conseguir tocar minha empresa, que eu estava abrindo, justamente porque existe essa crença. Então, primeiro, a mulher precisa estar forte, estar preparada, que ela vai encontrar, sim, pessoas que vão te puxar para trás, mas isso não pode te afetar. Então, no momento que o CPF, que ela, pessoa física, está forte, a hora que ela abrir uma empresa, que ela sair para trabalhar, ninguém segura. E dentro do Sebrae, eu fiquei curioso enquanto você falava aqui, como é lidar com perfis tão diferentes, de empreendedores diferentes, de empreendedoras diferentes? Como é isso? É o meu dia a dia, né? Então, assim como eu tenho vários outros colegas, mas a gente recebe pessoas totalmente diferentes, né? Uma quer um apoio financeiro, a outra quer como eu formalizo, mas o principal, a gente tem que ter a sensibilidade de ouvir e entender. E aí a gente faz os direcionamentos. Então, nós três aqui, cada um pode ter uma necessidade específica, mas eu preciso partir do ponto de entender. E às vezes eu me colocar no lugar dessa mulher que bateu na porta do Sebrae. E a gente vai personalizando, vai indicando diversas soluções que podem se encaixar. Então o Sebrae tem diversos programas e iniciativas, mas pode ser que para a Branca não dê certo, mas para a Lídia dê. Só que se eu não ter esse tato, essa sensibilidade de entender qual o melhor momento de oferecer uma capacitação, uma oficina, não vai fazer sentido para ninguém. Então esse primeiro feeling da gente entender o que essa mulher está procurando nos ajuda, né? E aí a gente acaba direcionando, a gente tem ações que elas são mais massivas, que vocês conseguem participar das ações online, das palestras, mas a gente tem um atendimento especializado também para quem bater na nossa porta, então, enquanto Sebrae. Legal. E dentro da Unicred, Lid, o processo é basicamente o mesmo? Porque eu penso que a Branca falou, não existe CNPJ forte com CPF fraco, e especialmente se o financeiro não estiver organizado. Exatamente. Então, é muito importante separar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Aproveitando o gancho da Branca, pessoa jurídica não compra perfume, pessoa jurídica não compra blusinha, né? Então, assim, quem usa blusinha é a empreendedora, né? Então, ela tem que ter, né, todo esse plano de negócio que o Sebrae monta para ela, é montado por especialista. Então, é necessário que ela siga à risca tudo isso, porque vai dar certo no final. Mas é importante ter os caixas separados e fazer a distribuição do resultado para a pessoa física, do quanto ela acredita que é necessário, do prolabore dela, para poder manter as suas despesas. Todos os dias eu atendo pessoas que dizem que o negócio não está dando nada. Aí eu vou consultar o faturamento da empresa, tá interessante o faturamento da empresa, mas existe uma família muito grande tirando dinheiro do caixa daquela empresa. Dependente, né? Exatamente.
Então, precisa ter esses fluxos de caixa separado, senão ela nunca vai entender o que realmente a empresa dela está dando de resultado e aonde ela pode inovar e buscar mais alternativas, crescer em produtos ou em serviços. É importantíssimo ela saber em que caixa ela está trabalhando naquele momento. E é importante que isso seja feito no início do negócio. É mais difícil? É. Porque nós sabemos que tem muitas empreendedoras que o empreendedor por si só, quando se fala empreendedor, ele empreende, ele abre um negócio por necessidade, geralmente. Porque a diferença do empreendedor e do empresário, muito importante a gente salientar isso. O empresário vai lá, planeja, abre uma empresa focando em lucro. O empreendedor, geralmente, ele vai porque ele está desempregado, precisa uma renda para alguma coisa, precisa uma renda extra e ele abre um negócio. E aí, depois, vai empurrando com a barriga, né? Mas ser um empresário empreendedor que faz toda a diferença. Não quer dizer que se eu estou abrindo um negócio por necessidade que eu não possa separar. Eu preciso tirar 5 mil por mês para cuidar da minha vida, porque eu dependo dali. Não quer dizer que você tem que fazer o teu Prolabore e tirar 5 mil de uma vez. Você pode ir tirando 500 por vez, né, Lid? Desde que você separe, que você contabilize isso. E quando você está pequeno, é muito mais fácil profissionalizar. Porque quando a empresa já tomou uma proporção maior, você tapar todos os furos da contabilidade que lute, né? E conseguir profissionalizar é muito mais difícil. E é justamente isso que a gente traz, por isso que a gente sempre trabalha com essa parceria, o Inspira com vocês, para que a mulher que pretende empreender vá lá no evento e busque orientação para já começar certinho, começar empreendendo da forma correta, que é muito menos juro que ela vai pagar, né, Lid? É muito mais dinheiro que ela vai perder, já começa, já nasce estruturada. Exatamente, então é importante que ela siga, de novo, referenciando o plano de negócios que a Mari comentou aqui, que o Sebrae monta para ela. É importante que ela siga aquele plano de negócios, fazendo essa distinção dos caixas, para que ela realmente entenda para onde que o negócio dela está indo. Então, e para onde pode ir, né? Para onde pode ir o negócio dela. Então, nós da Unicred temos um site que chama Sua Saúde Financeira. E ele pode apoiar todas as mulheres, enfim, né, todo o público, para poder fazer essa separação dos negócios. Então, dentro desse site, Sua Saúde Financeira, que é alimentada por profissionais da Unicred, a gente tem várias planilhas e até sugestão de alguns aplicativos, algumas aplicações, para poder fazer o fluxo de caixa. Porque é simples, se você tem uma entrada, do outro lado tem as saídas, ou você tem várias entradas e várias saídas. No final, a conta tem que fechar. Então, eu sempre coloco à disposição esses materiais, porque realmente os especialistas, enquanto a gente está aqui no nosso dia a dia, os especialistas estão lá olhando o mercado. Então, é importante a gente contar com esse subsídio que eles nos dão também. Então, a gente fornece todo esse material para que elas possam fazer uma gestão interessante, sem contar com as consultorias e assessorias pessoais que nós também fornecemos para os nossos cooperados no dia a dia. Porque as pessoas nascem geralmente MEI, os empreendedores nascem geralmente MEI, só que passa anos sendo MEI, porque acaba jogando a administração do negócio através da pessoa física. Só que, quando analisada, ela já podia estar se beneficiando de um sistema de tributação simples, onde ela consegue acessar produtos diferentes, pensando na expansão dos negócios. Porque o MEI acaba limitando ele. Mas é um jeito de começar, e precisa começar por algum lugar, né? Então, é importante seguir, mais uma vez, o plano de negócios e contar com quem está no mercado há muitos anos para dar essa assessoria, sem viés comercial, o que é mais importante. E a gente tem várias pessoas assistindo a gente, acompanhando, e talvez nesse momento ela tem várias dúvidas. Se a gente pudesse elencar aqui 3 passos iniciais para que essas mulheres pudessem começar o seu negócio de uma forma já basicamente estruturada, qual seria, Branca? Olha, primeiro eu acho que o que nós falamos, a mulher estar preparada, saber o que ela quer fazer, algo que ela domine.
Não adianta tu querer abrir um negócio porque você acha que ele vai rentabilizar e se você não sabe nada do assunto. Primeiro você tem que ser especialista, se preparar para isso. Depois, traçar o plano de negócios. Daí você vai ser uma empresária empreendedora. Traçar o plano de negócios, quem é teu público-alvo. Você tem um fluxo de caixa para começar? Não tem. Que linha de crédito você vai buscar para isso? Porque nem sempre... Eu não comecei com dinheiro meu negócio. Se eu esperasse o momento ideal para começar meu negócio, eu não teria começado nunca. Paguei um preço alto para isso, óbvio, mas eu comecei. Às vezes tu tem que buscar uma linha de crédito, buscar um negócio. E hoje nós temos linhas de crédito atrativas no mercado, né? Para você iniciar. E o crédito não é um bicho-papão. Porque a maioria das vezes... mas é juro... Tá, mas... Entre você não ter o dinheiro disponível, você ter um dinheiro disponível com planejamento para pagar... desde que você aplique muito bem isso. Se você vai pegar empréstimo para comprar brusinha. Exatamente. Se tu pegar um empréstimo para aplicar, onde vai te rentabilizar isso com um plano definido, não é um mau negócio. A gente só cresce buscando linhas de crédito. Porque quando tu coloca... se você não tem esse dinheiro, se tu aplica o dinheiro e às vezes você busca uma linha de crédito, é muito mais vantajoso, né, Lid? E fazer isso que você falou, essa separação de caixas aí da empresa com o seu negócio. Fica claro que se cresce, se expande com dinheiro de terceiros. Então precisa sim buscar um recurso que seja atrativo, que adeque exatamente ao teu plano de negócios. Então, se você vai adquirir uma máquina, você precisa comprar esse equipamento e saber quando ele vai chegar, quanto tempo ele vai demorar para ser instalado e quanto tempo ele vai demorar para começar a faturar. O payback. Exatamente. Para poder fazer a negociação com o teu gerente, porque você precisa de uma carência. Você não pode fazer uma contratação de uma linha de crédito para pagar já nos próximos 30 dias, que já inviabiliza o negócio de largada, né? Então, isso é importante, saber. Ter ali na planilha, escrever né? Se eu fosse responder, o primeiro ia dizer escrever o negócio, né? Isso é bem importante. E os juros compostos também valem a pena quando ela vai deixar o dinheiro lá, aquela reserva, aquele dinheiro que todo mês ela guardava para empreender, ela deixa lá corrigindo. Isso é a reserva de emergência. Caso aconteça algo fora do planejado, ela vai poder acessar rapidamente a reserva de emergência dela para cobrir essa eventualidade que aconteceu. E não ficar sem nenhum recurso e ter que buscar mais capital para poder cobrir essa emergência que houve. Então, porque buscar um capital rápido custa caro. Acaba que muitas vezes nem vem no banco e explica, né, para o gerente o que está acontecendo, vai lá e compra no cartão de crédito. Só que a compra no cartão de crédito, ela é limitada a 10 vezes, 12 vezes, tem até alguns cartões, algum comércio por aí que parcela em 24 vezes. Mas é o ideal? Não, o ideal mas eu pago por mês, Branca. Eles dizem, não, eu não vou pagar juro, eu vou passar no cartão, vou parcelar no cartão. Mas se você parcelar ela em 36 vezes e aquela parcela couber na tua capacidade de pagamento, é muito mais interessante do que você comprometer o teu orçamento do mês com aquela parcela maior do cartão de crédito. Até muitas vezes o cartão muitas vezes também é uma reserva de emergência que a gente não tem essa percepção, né? Exatamente. Tu tem que recorrer ele para algumas coisas, né? Só complementando aqui na questão, a gente entrou em vários pontos, né? Quando a gente olha o cenário das mulheres que estão empreendendo, são mulheres que estão dando o primeiro passo, né? São negócios pequenos, né? E isso é legal a gente compartilhar, né? Que a gente recebe essa mulher que às vezes ela tem o seu sonho ali, o seu negócio, ela está começando pequeno. Mas não é porque ela começa pequeno que o negócio não vai se tornar grande ou que isso deixa de ser mais ou menos importante. E acho que indiferente do tamanho do negócio, quando a gente vai abrir ou já está em andamento, é levar pelo menos as finanças controladas ali. Se você não tem um sistema, mas você pode ter um livro caixa. Você tem que ter a tua entrada, a tua saída. Quanto custa o seu serviço? Que se a gente pegar algumas pesquisas, grandes números das empreendedoras são na área de serviço, né? E às vezes vem a dificuldade, quanto custa o meu serviço? Quanto custa não consegue a hora, especificar a hora. Quanto que custa a minha hora? E aí eu vou conseguir ter um valor final.
E a mulher não precisa ter medo de colocar o seu preço, né? Ou comparar no mercado, porque a fulana tem um determinado preço, eu vou ter o mesmo ou menor. E aí que vem a importância, além de você ter a finança, é você se posicionar. Qual é o teu diferencial? Exatamente. Qual o teu propósito, a proposta de valor. Então, essas coisas que a gente busca já trabalhar com a mulher, entender o que vai ser o seu negócio e o que eu levo de valor. Qual que é o diferencial para que eu possa me posicionar. E além das finanças, a gente fala do planejamento, fala da parte do marketing. Isso é muito importante em qualquer tipo de negócio, em qualquer tamanho que a gente vai empreender. Acho que essa sensibilidade, esse olhar, a gente tem que despertar na mulher, que ela se enxergue qualquer negócio como o melhor e eu vou fazer o bem, porque o que vocês querem como empresária? É ter mais lucro, é ter dinheiro. E é isso que a gente precisa estimular, que ganhar mais e ter lucro também é saudável. E você dentro do Sebrae delas deve ter visto vários cases desses de sucesso, né? E como é que você se sente quando você vê aquele projeto que você pegou lá embrionário, pequenininho, se tornando uma coisa grande, volumosa? Acho que isso é tão gratificante, porque aí me perguntavam, você é feliz fazendo o que você faz, né? Acho que essa é uma das respostas que a gente tem quando você vê que algo deu certo, que uma mulher conseguiu empreender, que ela conseguiu resolver o problema que ela tinha no seu negócio. E sim, a gente tem vários feedbacks que já peguei exemplos de mulheres que começaram a participar do programa, pessoas físicas, e aí em determinado saíram do emprego e tiveram a coragem de ter o seu negócio, o seu CNPJ. Isso é muito gratificante porque mostra que vale a pena o que eu faço, vale a pena o que a gente instiga essas mulheres. Então isso é muito gratificante quando a gente vê lindas histórias também para serem contadas. E talvez o propósito, olhando assim para o geral, do propósito do Inspira Mulher seja exatamente esse aí, né, Branca? Exato. De alavancar esses cases. O Inspira nasceu justamente para isso, para mulheres que já empreendem, que já têm o seu negócio, que elas possam ir lá com espaço, apresentar o seu produto para outras mulheres, para o seu público-alvo, vender, fazer negócios, e para quem pretende empreender, ir lá buscar o conhecimento no Espaço Sebrae, que tem a mentoria, com o pessoal da Unicred, que está lá sempre também, com todas as palestras, os painéis que acontecem no palco, para que elas possam realmente começar o seu negócio já bem estruturado, já sabendo o que elas querem fazer, tendo esse conhecimento de quem é o público dela, como que elas pretendem trabalhar com o marketing, com as finanças. E esse ano em especial, o Sebrae tem um programa chamado May-Up, que algumas empresas se inscrevem e elas têm um acompanhamento durante 2 anos, né, Marielle? 1 ano. 1 ano, que é juntamente com a SIC, que tem esse programa, e para que dê um up, e que entre MEI e sai já numa outra proporção de empresa, né? E a gente vai estar levando isso para o Inspira também, para que as mulheres possam, quem é MEI, ir lá buscar todas essas informações, esse conhecimento, essa trilha durante 1 ano, e poder sair de lá, quem sabe, depois de 365 dias, não mais MEI, né? Lead crescendo, porque a gente quer que todo negócio, mesmo que comece pequeno, perpetue, que não fique aí 3, 4 meses e depois não consegue mais sobreviver no mercado. E vocês têm todas as 3 aqui, né, tem um perfil de liderança muito alto, né, comunicadoras, são líderes natas, e como é lidar no meio profissional com essa questão da liderança, tendo que liderar pessoas de diferentes perfis? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir das 3 aí. Bom, eu comecei empreendendo num mundo totalmente masculino, né? Com a Perfeito, que foi o meu primeiro empreendimento. Claro que a gente trabalha com homens e mulheres, mas o que eu vejo, por que a gente talvez hoje chegou onde chegou, né? No mundo dos negócios. Justamente pegando o gancho lá do início que nós falávamos, muitas coisas a gente precisa fechar os ouvidos. A gente precisa estar forte psicologicamente enquanto mulheres. Para quê? Para que a gente possa encontrar alguns obstáculos que vão ter no caminho e passar por cima e não dar ouvidos. E eu tenho certeza que com vocês já aconteceu isso também. Então, obstáculos a gente vai encontrar. O que vai nos diferenciar do restante do pessoal é como que a gente vai
enfrentá-los. Como que a gente vai resolver isso? Então, vejo que lidar com pessoas é a parte mais difícil de qualquer negócio. Não adianta, não importa o segmento que você está. Lidar com pessoas é muito difícil e a gente estar preparadas para isso nem sempre vai ser como a gente quer, né? Porque o resto basicamente é matemática, né? Justamente. Então, lidar com pessoas é uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito e sempre estar trabalhando, porque nós trabalhamos hoje com gerações das mais diversas, né? Nós que nascemos no mundo analógico, estamos aí com os millennials a 1000 e a gente precisa se adequar, porque senão você não consegue. Então, quem está acima dos 40 aí é mais difícil ainda, a gente precisa estar se atualizando todos os dias. Essa transformação digital, assim, tá fazendo a gente correr muito, né? Mas eu costumo dizer que existem duas vertentes para as mulheres. A mulher que acha que não pode, acha que não consegue, e a que quer fazer, mas quer tanto e acaba em algum momento também tendo algumas figuras masculinas que sobrepõem o trabalho delas. Então, existem essas duas vertentes no mundo profissional, né? Sim. Claro que agora a gente tem a nova geração, né? A geração Z, que ainda não sabe o que quer. Eles querem experimentar tudo para ver o que eles gostam, muito diferente de nós quando iniciamos as nossas profissões, né? A gente deixou o currículo lá na empresa, foi selecionado e foi contratado para aquela função. E a gente era o que tinha, né? E a gente passou a amar aquilo, né? Então aprendeu a amar, né? Aprendeu a amar. Eles não querem aprender a amar, eles querem que algo ame eles. Então, a gente tem todos os dias esses conflitos dentro das organizações e muda muito. Então, a gente fala só de gerações, né? Aqui acaba vindo os jovens que fazem esse contraponto conosco, né? Mas da meia idade, que estamos também querendo se modernizar igual os jovens, né? A gente não quer ficar para trás porque eles estão fazendo algo diferente, a gente também quer. Eram só jovens que gravavam podcast, né? Agora a gente já tá aqui gravando podcast, a gente quer fazer o que eles fazem. Então, acaba que dá essa mesclada e a gente cresce muito. Sim. Mas eu vou usar uma frase que a Mari usou lá no início, né? A gente precisa estar de ouvidos atentos, a gente precisa escutar todos que estão ao nosso redor para tentar criar uma solução que seja adequada, que realmente quem esteja conosco se satisfaça com a tua forma de atuar, com a tua forma de liderar. Precisa sim todo dia estar equilibrando ali os pratos, né? Cada pessoa gosta que seja tratado de uma maneira. Nós mesmos somos assim, a gente gosta de ser tratado de uma maneira e todos tentam tratar a gente daquele jeito. Então, é muito sobre isso, né? É tratar com carinho, com respeito, com afeto todas as pessoas. A gente não sabe como foi o dia de ontem, a noite de ontem de cada um. Então, é muito importante assim, ter empatia. Na verdade, empatia não é uma palavra que eu gosto, mas é importante ser respeitoso com todas as pessoas em todos os momentos. Mas esse teu feedback, Lid, eu falo que a gente só adquire com a idade. Eu não consigo identificar ainda ninguém nessa faixa dos 25 para baixo que tem essa sensibilidade de entender, homens e mulheres, de entender que às vezes a gente não acorda num dia bom. O teu interlocutor ele não acorda num dia legal e que aquilo não é para ti. A ofensa ou o elogio, elas são como presentes, a gente aceita se a gente quer. Né? Exatamente. Mas eu depois dos 40, eu já tive mais essa percepção assim, de ter um pouco mais de gestão emocional. Mas olhando assim para essa percepção do dia a dia que vocês vivem nesses 3 cases diferentes. A gente tem o Inspira Mulher se aproximando, né, que muitas vezes, se essas pessoas estão na dúvida sobre o que elas querem, essas mulheres, elas precisam estar lá para ouvir esses cases. Exatamente. Ouvir essas pessoas falando, dando seu depoimento, porque eu falo,
todo mundo é capaz de fazer algo, grande, pequeno, mas é capaz de fazer alguma coisa. Sim. Né? Então, não importa o tamanho do que tu realize, desde que aquilo te satisfaça. Isso. Né? E as mulheres que querem buscar esses cases, elas têm esse espaço do Inspira Mulher para isso, né, Branca? É justo, para aquelas que já passaram por isso, poder te inspirar, para você se espelhar, não precisa... A gente nunca vai cometer todos os erros do mundo para aprender. Vamos aprender com os erros dos outros. Que é muito mais fácil, não é? Com certeza. E custa muito menos. Trilhar os caminhos de sucesso, né? Então, por isso que a gente estuda tanto, olha. E eu acho que a Branca foi muito feliz quando ela colocou Inspira. Eu acho que todo dia, quando a gente acorda, a gente se inspira em alguém. E inspiramos também. Exatamente. Sim. E aí, quando você fala no inspirar, às vezes é difícil da gente, não é aceitar, mas a gente entender que nós temos um papel, que tem pessoas que olham para o nosso trabalho e que elas assim, nossa, você faz algo legal. E aí, dentro do Sebrae eu não ocupo um cargo de liderança, mas eu faço gestão de projetos, né? E tem várias pessoas que acabam vindo nesses projetos. Mas você é empreendedora também, né, Marielle? A Marielle também é empreendedora, tem o negócio dela. Nas horas vagas, né? Então, é muito da questão de o que eu falo, eu gostaria de viver. Então, por isso que eu fui buscar empreender. Hoje não é o meu foco principal, mas dentro das minhas horas vagas eu busco empreender, sim. Mas dentro do grupo das mulheres, eu estava conferindo hoje o Sebrae delas aqui na nossa regional, a gente tem um grupo com quase 800 mulheres, né? Então, se elas chegaram ali é porque elas têm algum propósito também e elas devem se espelhar em outras mulheres. E é tão legal que a mulher, ela valoriza muito a história da outra, ela aprende muito com a outra e elas se ajudam. Então, dentro desse grupo, toda segunda-feira a gente deixa aberto para elas conversarem. Você imagina um grupo toda segunda-feira, 800 mulheres conversando. E isso é legal porque a gente cria as redes de apoio. Uhum. E por que a Branca se fortalece? Por que eu me fortaleço? Porque a gente vai criando também parcerias, possibilitando que outras mulheres possam me ajudar no meu negócio. E aí que também vão surgir as sociedades, as amizades. Então, empreender é muito legal e nos dá muitas condições de crescimento e desenvolvimento. E aí a gente inspira outras mulheres também a querer fazer algo diferente. E uma vez picado pelo mosquitinho do empreendedorismo... Você foi, nunca mais. Foi, né? E isso é para todo mundo, né? Eu gosto dessa ideia de empreender também. Verdade. Vocês acreditam que a gente já está 40 minutos falando? Nossa, passa, né? Viu? E a gente não pode falar tudo no primeiro, né, Não, tem que deixar um gostinho de quero mais, né, Varão? Mas eu vou fazer uma pergunta, então, começando por você, Mari. Que dica você daria para que as pessoas se inspirassem no que você faz, para que elas começassem a dar o primeiro passo? Eu acho que é entender, sabe, o que eu, Marielle, no caso, outras pessoas querem, né? Para mim, buscar uma inspiração, preciso saber o que eu quero e aonde que eu quero chegar. Acho que esse é o primeiro ponto que ele é muito importante, porque senão eu não vou saber da onde beber, né? Qual a fonte eu buscar. Então, entender aonde que eu quero chegar, se eu quero empreender ou se eu quero melhorar dentro do meu espaço. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente buscar a se desenvolver. E não tenha medo, né? A gente precisa ter mais coragem de falar, mais coragem de abrir o coração e sim lutar pelos nossos sonhos e os nossos objetivos. E o que mantém a gente vivo é o medo, não é a coragem. Lid, e o que te motiva ainda tá fazendo o que você faz? O que te motiva a te acordar todo dia? Satisfação. Para mim, ver o resultado dos negócios dando certo é uma satisfação imensa. Eu torço muito quando eu faço qualquer negócio com o meu cooperado para que aquele negócio realmente dê certo. Eu adoro voltar lá no empreendimento e ver que cresceu. Eu adoro voltar lá e ver que a máquina nova foi instalada. Eu me torno cliente. Então, eu sou marketing muitas vezes desses negócios. Eu falo para todo mundo que o que existe, o que tem de diferente, eu divulgo também. E a minha palavra, assim, é satisfação, sabe? O que me motiva todos os dias é ver a satisfação das pessoas nos seus negócios dando certo. É uma cadeia. Então, muitas pessoas dependem daquele negócio e eu sou o meio
muitas vezes para isso. Eu já vi muita gente dar certo e também já vi muitas pessoas darem errado. É do jogo. É do jogo. Porque não seguiu o plano mais uma vez, né? É do jogo, acontece, mas a gente precisa sempre saber aonde quer chegar para poder sacudir a poeira e dar a volta por cima. E mais uma vez, motivação para mim é ver a satisfação dos negócios dando certo. Branca, e para a gente encerrar então, que legado você acha que você está deixando com esse projeto do Inspira Mulher? Então, primeiro eu quero dizer que sou fã dessas duas. Tanto que no primeiro podcast da temporada eu convidei elas para participarem. A Marielle, eu já conheço há muito tempo, antes ainda dela estar na frente do Sebrae delas. Eu acompanhei toda essa evolução da Marielle e o amor pelo que ela faz. E eu mesmo digo da Lid. A Lid já foi minha gerente em outros bancos que ela trabalhava antes. Onde que ela vai, eu vou com ela. Por isso que eu sempre falo assim... Fidelidade, hein? Fidelidade. Eu sempre falo assim... Relacionamento. Relacionamento. As pessoas fazem negócios com pessoas. Por isso que eu falei lá antes. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Ela está à frente de uma instituição, mas as pessoas querem se relacionar com pessoas. Então, para a tua marca dar certo, você precisa ser autoridade no assunto. E é isso, é essa mensagem que eu quero deixar, porque o legado que eu quero deixar é saber que muitos negócios nasceram aí no Inspira, muitos negócios se fortaleceram, e o Inspira nasceu por causa disso, porque eu recebia muitas mulheres, olha só, eu tô querendo empreender, o que eu faço? O que você acha que, em que negócio eu posso empreender? Eu lembro de uma vez que foi assim, o dia que eu decidi criar o Inspira, chegou hoje uma empresária aqui de Chapecó, mas que ela trabalhava há mais de 20 anos numa instituição. E ela disse, eu guardei dinheiro por esses 20 anos e agora chegou o momento que eu quero empreender, mas eu não sei o que eu quero fazer. E vim aqui perguntar para você, o que você acha que dá certo hoje no mercado? A primeira coisa que eu perguntei para ela, o que você gosta de fazer? Porque nós, mulheres, vibramos muito com tudo. Por que vocês são pessoas felizes, inspiram tanto e estão tão bem enquanto profissionais? Porque vocês gostam do que vocês fazem. Muitas vezes a gente aprendeu, como você disse, a gostar. Mas quando você tem a opção de escolher o que você pode fazer, hoje não existe o que não dá certo. Não importa o que você queira fazer. Se eu amo fazer aquilo e eu faria de graça, que tal ganhar dinheiro com isso? Uhum. E se eu for excelente nisso, não importa se você tem 1000 concorrentes na cidade. Se você for excelente no que você faz, você buscar informações, aprender e for excelente, você vai dar certo, o teu negócio vai dar certo. Então, por que não fazer uma coisa que você gosta? A partir do momento que você define o que você gosta e você se prepara para isso, você pode empreender que você vai dar certo. E as pessoas pensam que, Branca, o maior bem é o papel, o dinheiro, e não é. O maior bem é o relacionamento. Relacionamento, com certeza. É o que você tem de network, é que tipo de gente você se conecta, como você faz negócios, porque muitas vezes a gente fica olhando só para o financeiro. E eu sou um caso desses, né? A minha empresa, os meus clientes estão baseados mais de 80% dentro do meu relacionamento. Com certeza. E assim, o dinheiro é consequência. Quando você engana-se quem pensa que você precisa se relacionar somente com as pessoas ali do teu setor. Você precisa se relacionar com todo mundo. Você precisa ter alguém ali no segmento de finanças, que se alguém chegar na lead, como já aconteceu, e de uma cliente chegar lá, uma cliente dela, e falar que ela precisava buscar mais conhecimento, que ela precisava vender mais, ela estava começando o negócio, ele disse, vai expor no Inspira. E ela veio expor no Inspira, fazia 3 meses que tinha aberto o negócio. Exatamente, eu lembro. Inclusive, esse case de sucesso, a pessoa não me conhecia, ela veio recomendada por uma cooperada, que eu já atendo há muitos anos, porque ela estava montando uma indústria, né? Não era uma indústria, assim, já com um plano de viabilidade bem curto, e ela precisava de um recurso para poder criar uma logomarca. E aí ela queria também, além de criar a logomarca, ela queria expor esse mercado, né? Isso para o mercado, esse produto para o mercado. E eu falei, você tem que expor lá no Inspira. Com certeza absoluta, lá no Inspira você vai conseguir divulgar o teu produto. Ela foi para o Inspira, ela vendeu muito naquele final de semana e as pessoas passaram a conhecer o produto dela. Hoje, ela já fez a primeira embarcação dela, embarcou já o primeiro container, ela já tem até exportação.
Isso a gente está falando de menos de um ano. Menos de Então, assim, ó, elas podem, né? E tem mais uma coisa Isso ali, é importante. que é quando alguém baliza o teu trabalho, quando alguém recomenda o teu Isso é trabalho. network de valor. É justamente isso. Por que eu falo que você tem que estar em todos os segmentos? Porque, vai ter uma reunião lá com o pessoal do TI e vai surgir alguém que está precisando divulgar o seu produto. Ela vai te indicar. E isso serve para todos os segmentos. Você precisa se relacionar. Se você ficar dentro do teu escritório trabalhando, somente ali dentro do teu negócio, e as pessoas não te conhecerem, você não vai escalar nunca. Mais do que nunca, hoje, o cliente quer falar com pessoas, se relacionar com pessoas. Eu tenho vários negócios, mas eu, Branca, estou por trás de todos os negócios. Quando as pessoas, todos os meus negócios, está lá o meu @. Quando as pessoas querem saber quem está por trás, elas vão lá no meu perfil do Instagram e vão me conhecer, mesmo que não me conheçam pessoalmente. Confiabilidade de marca pessoal. Que eu falo, não existe negócio de sucesso sem uma pessoa por trás. Exato. E isso é masculino, é feminino, não tem, todo. Não tem distinção para esse processo. Bom, eu, da minha parte, gostaria só de agradecer a oportunidade de estar aqui sentado com vocês hoje, falando um pouquinho sobre empreendedorismo feminino, sobre o Inspira Mulher, sobre todos esses assuntos. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas. E eu acho que a gente conseguiu construir um pouquinho aqui, né? Com certeza. É isso. Bom. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, Branca. Ai, que é isso. Prazer ter vocês aqui. É só o começo. Só o começo. Faremos muitos outros. E já Contem comigo. E já fica, né, Branca, a dica pro pessoal que quiser acessar mais sobre Inspira Mulher nas redes sociais, como faz para se inscrever lá pro evento, quando que vai ser, tá tudo bem explicadinho, bem informado aí. Isso tá aí. Então tá bom, gente. Obrigado. Até a próxima. A gente se vê no próximo episódio do Inspira Mulher. Até mais. Tchau, tchau.